Muito bem, rapaziada, estamos começando o nosso Desperta de hoje. Tudo bem com vocês por aí? Começando o programa um pouco atrasado hoje e, aliás, terminaremos o programa hoje mais cedo, porque eu estou em viagem, estou na Noruega, vim para um evento mundial de liberdade de expressão. Vou pegar muita coisa aqui também para a gente conversar ao longo da semana, na semana que vem que eu voltar, mas principalmente a partir de quarta-feira. O evento vai acontecer hoje e amanhã. Muita gente, muito ativista, muito jornalista, gente de todos os lugares aqui, da Turquia, da Ucrânia, da Rússia, da Síria, do Iêmen. Estava conversando com uma jornalista do Iêmen ontem. O Iêmen, 9 anos em guerra, né? A gente esquece das coisas, né? 9 anos em guerra. Ela está exilada, né? Não está mais morando no Iêmen há um bom tempo já, e veio fazer um pronunciamento muito forte ontem aqui. Então, é o segundo ano que eu venho para cá. O evento é incrível, sensacional, porque a gente consegue lembrar do que está acontecendo para além do nosso umbigo, para além das nossas fronteiras, tá bom? Então, vou ter que terminar o programa um pouquinho mais cedo hoje. Estamos no nosso estúdio móvel, mais ou menos, aquela coisa andando, né? No quarto do hotel, mas o Desperta está no ar, 7h15 da manhã, 22 de maio. Muito bem-vindos, muito bem-vindo a todo mundo que está por aí. A gente começou o programa um pouco mais atrasado, então não esquece, né? De repente a pessoa chegou aqui e viu que poderia não ter programa hoje. Claro que tem programa, né? Então pega o link, compartilha com as pessoas que você sabe que gostam do Desperta, porque estamos no ar, estamos ao vivo, né? 7h15 da manhã, horário de Brasília, 22 de maio, segunda-feira. Vamos lá então, pessoal, vamos lá direto para o que interessa. Vamos lá direto para a revista Fórum. Vamos lá, vamos dar o nosso giro de notícias aqui para a gente saber o que é que tá pegando também, né? Bom, todo mundo acompanhou ontem. Aliás, parabéns pro Grêmio, né? 3-1 ontem no Internacional. Só falando. Quem não viu o jogo pode ver só o gol do Luizito Soares, o primeiro gol do Soares, né? Incrível, histórico, maravilhoso. E aí vimos ontem o caso do Vinícius Júnior, pela milésima vez jogador brasileiro. Vinícius Júnior, vítima de racismo na Espanha. Não sei se vocês acompanharam tudo o que aconteceu, mas foi um jogo em Sevilha. A torcida fez aquilo que a gente sabe que as torcidas de futebol estão fazendo no mundo todo desde sempre. Não é novidade para ninguém, tá? Não começou na Espanha, não começou ontem, não é só aquela torcida. Isso acontece no Brasil ainda direto. Isso acontecia muito mais ainda no Brasil, né? Nos últimos anos que a gente conseguiu dar uma organizada nisso com punições. Aliás, o Grêmio foi punido por isso, né? Vocês lembram uma torcedora do Grêmio chamando o goleiro do Santos na época, o Aranha, de macaco. Né? O time foi punido, o Grêmio ficou muito tempo sem poder jogar no seu próprio estádio, né? Aliás, depois daquilo, ninguém mais foi punido por causa de racismo, até onde eu me lembro, né? Então também foi uma coisa que aconteceu uma vez ali, o pessoal achou que estava tudo certo, e a gente está vendo agora que não está tudo certo. Vinícius Júnior foi de novo agredido, essa palavra, né? Agredido durante o jogo. E aí, o que aconteceu? Revidou, né? Revidou. Por quê? Revidou. Agora, o cara é o culpado por ter revidado. O que o árbitro fez? Expulsou ele, o Vinícius Júnior. Isso, mandou ele para fora de campo, tá? Eu tô um pouco gripado, então não relevem hoje, tá? E aí, tem manifestação do presidente da Liga da Espanha, que é um negócio nojento. Eu não vou nem colocar aqui. A revista Fórum está colocando hoje aqui que o governo Lula determinou que o governo brasileiro notifique a autoridade espanhola, né, sobre isso. Virou, de fato, um caso diplomático, né? O Ministério da Igualdade Racial, por ordem do presidente da República, instará o governo espanhol após reiterados episódios de racismo contra o jogador do Real Madrid. O presidente da Liga, eu não vou nem colocar o nome desse cidadão aqui, e nem o tweet dele, mas ele respondeu a um tweet do Vinícius Júnior, dizendo que, basicamente culpando o Vinícius Júnior, porque o Vinícius Júnior não entende o que acontece na Espanha, porque o presidente da Liga já tentou explicar para ele, mas ele não apareceu nas reuniões para explicar. O Vinícius Júnior deu uma resposta muito boa, falou resumidamente: meu querido, eu não sou seu amigo para sentar para conversar com você. O senhor não precisa me explicar nada. Eu quero saber se os senhores vão fazer as punições que têm que ser feitas, né? Por que o Sevilha não fica agora 6 meses, 1 ano sem jogar em casa? A Liga não tem o poder de fazer isso? Eu fico realmente me perguntando, né? Por que essas coisas não acontecem? Então,
Episódio lamentável, para quem acompanhou ontem, né? Viu todos os desdobramentos aí, e o Vinícius Júnior está sendo um cara muito corajoso, porque a gente já viu isso acontecer, principalmente na Europa também, mas no Brasil também acontece, na América Latina também acontece, isso é um fenômeno mundial. O racismo é um problema mundial nos estádios, não só o racismo, cantos homofóbicos nas torcidas, né? Vários, assim, para quem já foi em estádio sabe do que eu tô falando, tá? Nos últimos anos deu uma melhorada, porque as pessoas, ou por coação da lei, ou por vergonha na cara, pararam de falar certas coisas que falavam. Mas não é o lugar mais sacrossanto do mundo, aliás, está longe disso. Qualquer pessoa que frequenta estádio no Brasil, no mundo, sabe do que eu estou falando, né? Aí o Vinícius Júnior é um cara que está encarando, porque outros jogadores, várias vezes isso já aconteceu, teve jogador que se indignou, teve jogador que pontualmente se ofendeu, né? Teve um caso do Roberto Carlos, eu acho que na Turquia também, eu não lembro direito, né? Que jogaram uma banana no campo, ele foi lá, jogou de volta, né? Eu acho que foi na Turquia. Mas o Vinícius Júnior é um cara que consistentemente está falando sobre isso. Não é que teve um episódio e aquele dia ele estava de mal com a vida, e aí depois ele tá engolindo porque ele trabalha. Pense em tudo que tá em jogo na carreira desse moleque, né, cara? É um negócio. Cara, você é jogador do Real Madrid, você é um dos principais estrelas do mundo, ele tá colocando a carreira dele em risco, de fato. De fato, não é pouca coisa o que ele tá fazendo, não. Né? Pouco importa se a gente concorda, discorda de alguns posicionamentos que ele eventualmente possa ter tido, ou eu não sei se o Vinícius Júnior é um cara que se posiciona politicamente, até acho que não é, mas isso aqui é uma posição política. E ele tá arriscando muito, ele poderia muito bem ficar quieto, fazer de conta que não viu, né? E tocar a vida dele como estrela do Real Madrid. Ele tá arriscando, inclusive, sair do clube. Essa é uma grande questão. Então, muito corajoso Vinícius Júnior, né? E acho que não tem medida prática o que acontece aqui, no caso do governo brasileiro tá indo para cima do governo espanhol, mas causa um constrangimento internacional e talvez faça com que o governo espanhol faça alguma coisa em relação à Liga Espanhola de Futebol. Veremos. Tá bom? Vamos lá. Diário do Centro do Mundo. Lula diz que Zelensky atrasou e não aparece para encontro bilateral entre eles no G7. Vocês acompanharam o que aconteceu ontem, gente? O Lula tá lá no G7, né? Que estava acontecendo lá no Japão, né? Em Hiroshima. E o Brasil é um dos países convidados, né? O G7 o grupo dos países ditos mais ricos do mundo, na verdade. Já não é mais tanto assim, mas né, os mais poderosos, né, os que ainda detêm o controle de boa parte das coisas que acontecem no mundo, e o Brasil e outros países foram convidados. O Brasil não é parte deste grupo, né? O Brasil é parte do G20. Esse aqui é o G7. Aí o Brasil foi para lá e anunciaram, foi um negócio meio que de última hora, o Zelensky apareceu lá, tá? Ele não estava anunciado nas semanas que foram marcadas as coisas, né? Aí apareceu lá, eu acho que ele foi anunciado 3 ou 4 dias antes do primeiro encontro, né? E fez reunião com vários líderes. O que é que o Zelensky foi fazer em Hiroshima? E, gente, aqui, eu não assim, não importa o que você acha sobre a guerra. Eu vou dizer para vocês o que o Zelensky foi fazer lá. Você não precisa gostar disso, tá? O Zelensky foi lá negociar armamentos com os países europeus e com os Estados Unidos. Foi isso que o Zelensky foi fazer lá, tá? O Zelensky ele não foi passear, ele não foi discutir a paz, ele não foi tentar ver se tem algum campo de diplomacia que possa ter os interesses da Rússia e da Ucrânia, que eles possam estar mais ou menos próximos para começar a discutir um eventual cessar-fogo. Não foi fazer nada disso. O Zelensky foi para lá para pedir armamento, principalmente munição. Quem acompanha o programa aqui, o Desperta, já sabe que a Ucrânia está com um problema sério de munição, principalmente munição pesada para tanques desde o ano passado. A gente já deu essa notícia aqui algumas vezes, inclusive. Agora, nesse momento, o Zelensky, na semana retrasada, falei sobre isso também, havia uma expectativa de que o Zelensky fosse fazer uma contraofensiva muito forte, talvez a maior desde o início da guerra, né, que começou em fevereiro do ano passado, contra o exército russo. Ele foi fazer algumas viagens para a Europa, entre elas para a Alemanha, para acompanhar o embarque de tanques de guerra. Então, de novo, o Zelensky está fazendo viagens para buscar munição e armamento, tá? Não interessa se a gente gosta disso ou não. Não importa. E eu não estou falando que a Ucrânia não tem direito de se defender. Não estou falando absolutamente nada disso. Estou dizendo que o que o Zelensky está fazendo, tá? Isso aqui é um fato, bem objetivo. E aí foi perguntado para o Zelensky durante uma coletiva se ele ia fazer essa contraofensiva, que era uma contraofensiva muito esperada. E ele falou: não faremos a contraofensiva agora porque
não temos força militar para isso. A Ucrânia está, de novo, com um problema sério de munição. E o Zelensky falou nessa coletiva: se a gente fizer isso agora, vamos perder muito mais vidas ucranianas do que poderíamos, gostaríamos, enfim, né, do que o necessário. Enfim, numa guerra você vai acabar usando essas palavras também, né? Acaba virando uma gestão de recursos. Guerra é gestão de recursos, inclusive vidas humanas, né? E aí, qual o grande problema agora? Eu estava vendo na semana passada, teve uma notícia no Financial Times que mostrou que as duas principais fábricas de pólvora, pois é, a gente ainda está na idade da pólvora, né? De fato, assim, as duas principais fábricas de pólvora que fazem o suprimento, principalmente dos exércitos europeus, elas estão estranguladas, elas não têm mais capacidade de produção. Uma delas é uma fábrica que fica na República Tcheca, é uma fábrica estatal, e a outra fica na Eslováquia, se eu não me engano, é uma joint venture com a Espanha. As duas falaram, essa da República Tcheca falou que está na produção máxima e não vai conseguir ampliar a produção de pólvora explosiva para as munições até 2026. E aí tem uma outra questão. Os estoques europeus, né, os países europeus têm estoques de munição. Os estoques europeus dos países, parte deles já foi para a Ucrânia. Então, para além das fábricas estarem trabalhando a todo vapor para mandar armamento para lá, inclusive as fábricas americanas também estão trabalhando com capacidade de produção quase máxima ou máxima, sem perspectiva de aumentar nos próximos tempos. Os países europeus pegaram os seus estoques privados dos seus exércitos e repassaram parte desses estoques para a Ucrânia. E isso, claro, vai ser compensado monetariamente, né? A União Europeia fez um grande acordo para comprar esses estoques, né? Para ter um repasse de recursos da União Europeia, do caixa da União Europeia para os países europeus. Mas chegou num ponto que os países europeus não vão se desfazer de mais munições dos seus próprios exércitos, por uma questão, inclusive, de autodefesa. Né? A Alemanha não vai correr risco de ficar com pouca munição em casa, munição de tanques, por exemplo. Né? Então, o Zelensky está viajando pelo mundo procurando munição. É isso que o Zelensky está fazendo nesse exato momento, tá? E foi pro G7 para isso. E aí acabou que deu um toco no Lula, né? Não sei se usa na cidade de vocês aí, toco. É assim que fala o Guilherme Bessa, aí em São Paulo. O que aconteceu? Informação oficial, tá, gente? Tem muito jornalista que fala um monte de coisa. O inimigo o Twitter é o inimigo da precisão da informação. Um negócio inacreditável, né? Muitas vezes eu também erro por imprecisão pela pressa do Twitter. Versão oficial. E se você não acredita nela, tudo bem. Mas se você é jornalista e não acredita nela, você precisa provar que ela está errada. Senão, a gente fica falando qualquer coisa, né? Versão oficial. Foi marcada uma reunião do Brasil com a Ucrânia. O Brasil ofereceu vários horários para a Ucrânia. Um deles tinha sido confirmado. O Brasil apareceu, ficou lá esperando e o Zelensky não apareceu. Essa é a versão oficial. De novo, tem jornalista falando outras coisas por aí. Então precisa provar, porque a versão oficial divulgada pelo governo é essa. Então, se você tem uma outra versão, você prova, mostra que o governo está mentindo e ótimo, notícia. Notícia, provou que o governo está mentindo, que na verdade não era isso. Incrível. Se aparecer por aí, uma prova bacana, a gente fala sobre isso no programa amanhã. Se não, é só coisas da sua cabeça, né? E aí vira um problema esse tipo de análise. O que é que aconteceu? O que é que parece que aconteceu? Isso, obviamente, foi um furo proposital. O Zelensky não apareceu de propósito. Por quê? Entre os objetivos do G7 era fortalecer a própria posição do G7, né? E, de fato, isso aconteceu. Se a gente olhar o que aconteceu ali, a gente vai ver uma notícia da China daqui a pouco, a gente vai ver que o G7 bateu na China, lá no G7, bateu na China, falou da política externa da China, falou de Taiwan, falou do Tibete, falou de um monte de coisa, tanto é que a China agora diplomaticamente está fazendo uma contraofensiva, porque se sentiu agredida pela reunião do G7. O G7, de algum modo, isolou o Brasil. Não adianta a gente achar que porque o Lula voltou com promessas de investimento de $1 bilhão do Japão, o G7 foi um sucesso, gente. Tem coisas e coisas na vida, né? Tudo bem, ótimo que conseguiu investimento para o Brasil. Ótimo que o Japão vai liberar vistos para brasileiros. Incrível, mas não se vive só disso na diplomacia, né? O que pode ter acontecido ali, aparentemente, a gente vai ver com o desenrolar dos próximos dias.
pode agora, de fato, que o Brasil foi, de fato, isolado da questão da Ucrânia. Né? Não há perspectiva, os Estados Unidos prometeram agora treinamento de pilotos ucranianos para usar os caças F-16. Esses caças, depois do treinamento, vão ser levados para a Ucrânia, principalmente por países europeus. Para que vocês saibam, os F-16 estão sendo substituídos pelo governo americano. Então, o governo americano, de fato, eu vou colocar entre aspas aqui, tá? Mas está mandando sucata para a Ucrânia, está mandando caças que, se forem abatidos, tudo bem, em termos de negócio, porque os Estados Unidos não usam mais e não usarão mais os F-16. Os Estados Unidos estão usando outros projetos de outros caças de guerra. Então, os Estados Unidos vão treinar os pilotos ucranianos e vão mandar esses caças antigos que estão saindo de linha para a Ucrânia. Então, isso, na verdade, é hoje, nesse momento, um grande negócio. Países que você nem imagina, Dinamarca, Noruega, todo mundo está vendendo armamento para a Ucrânia. Todo mundo. E a União Europeia está mandando dinheiro para esses países que estão mandando ajuda militar para lá. Então, por enquanto, não parece que nenhum desses países está disposto com que essa guerra acabe. Se levar 6 meses, 7 meses, 8 meses para treinar os pilotos de caça dos F-16, depois levar os F-16 para lá, botar em operação, a gente está em maio. Estamos contando já que, então, esse ano, o ano está perdido em relação a qualquer tentativa de negociação, de acordos de paz para o fim do conflito. Tá? Então, nessa perspectiva, obviamente o G7 se fortaleceu ali, o Zelensky se deu bem nesse negócio, porque foi lá, apareceu num monte de foto, tirou foto com o Biden, tirou foto com um monte de gente, né? O Putin não estava, o Zelensky conseguiu o que queria, em termos de negociação de armamento, mais apoio para a guerra, né? E, de novo, não estou dizendo que a Ucrânia não tem direito de auto se defender. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Estou dizendo o que é que o Zelensky foi fazer lá e conseguiu. E, de certo modo, o Brasil parece, a gente vai ver, talvez nos próximos tempos aconteçam outras reuniões, a coisa ande. O Brasil parece que está fora dessa negociação. Porque o Zelensky não ter aparecido para conversar com o Lula, gente, diz muito, né? Em diplomacia, isso não é um acaso. Um chefe de Estado não aparecer conversar com o outro numa reunião marcada, num encontro do tamanho do encontro do G7. Né? Sendo que o Brasil já tinha conversado com o Zelensky, o Lula tinha conversado com o Zelensky por telefone, o Celso Amorim se reuniu com o embaixador, né? Então, assim, o Brasil estava fazendo esforços ativos para tentar ser um dos atores da mediação de paz. Tá? Podemos colocar isso de várias maneiras, como vocês quiserem. Assim, tá certo, tá errado, o Lula não devia fazer isso, mas de fato, o que o Zelensky queria do Brasil? Desde o governo Bolsonaro. De novo, munição. O Brasil produz a munição 155mm que é munição para tanque. A gente produz aqui no Brasil, tá? A gente tem uma fábrica chamada Imbel, que é uma fábrica estatal, que é tocada pelas Forças Armadas, que produz essa munição. E no começo da guerra, a Ucrânia pediu essa munição para o Brasil. Para o Bolsonaro. O Bolsonaro se negou a mandar a munição. E o Lula segue na mesma política. Se nega a mandar a munição para a Ucrânia. Não manda para a Ucrânia nem para a Rússia, na verdade, né? Por quê? Deseja ser um mediador de paz. Vai acontecer? Não sabemos. Essa é a verdade. Aí, para complementar, lá na Folha de São Paulo, notícia da Patrícia Campos Melo. Eu não sei se a Patrícia Campos Melo foi para lá ou não. Deve ter ido, né? Deixa eu ver se tem no pé da notícia aqui. Não diz, né? Seria bom dizer, né? Geralmente, quando o jornalista vai, tá escrito o país embaixo. Então, talvez a Patrícia Campos Melo não tenha ido para lá, né? Brasil diz que ofereceu 3 horários a Zelensky, que deixou a delegação esperando, tá? Então, de novo, essa é a notícia oficial, esse é o fato oficial. Se você é jornalista, analista político e tal, tem um outro fato que você tem a capacidade material de desmentir o governo e falar, não, isso é mentira. Na verdade, o Lula não queria falar com o Zelensky, o Lula que não marcou, o Lula que não quer. Então você tem que provar, senão você tá falando bobagem, tá? Eu tô vendo muita abobrinha em relação a isso. Então, vamos partir da versão oficial. Você pode discordar partindo do fato. Funciona também, né? O governo brasileiro defende que desencontro não atrapalha a proposta de Lula para mediar a paz da guerra da Ucrânia. Aí já discordo, mas vamos ver. Talvez as coisas se movimentem de outro modo. Mas o Brasil sai tudo menos fortalecido dessa conversa toda, né?
O governo brasileiro afirmou que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, simplesmente não apareceu para uma bilateral marcada com o presidente Lula, às margens da reunião do G7 que terminou no domingo em Hiroshima, no Japão. Fontes do Planalto que solicitaram anonimato tentaram, porém, minimizar a importância de Lula não ter se reunido com Zelensky, que teve conversas com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, outro líder do sul global que, como o Brasil, vem tentando manter a neutralidade na guerra da Ucrânia. As fontes do Planalto, claro que vão tentar minimizar e dizer que não é nada, mas na verdade é sim, né, gente? É um indício bem forte de que houve um chega para lá do Zelensky para o Brasil. É um desprezo você não aparecer numa reunião dessa, uma reunião de chefe de Estado. Né? É um passo atrás na conversa, isso é evidente, né? Segundo fontes do governo brasileiro, a equipe do presidente Lula se desdobrou para encaixar o encontro de última hora, mas Zelensky não apareceu. De novo, essa é a versão oficial, tá? Primeiro, o cerimonial do presidente ucraniano pediu uma bilateral no domingo, 18 de maio. E a equipe do presidente Lula concordou. Então, os ucranianos entraram em contato mudando o horário para 17 horas. De novo, os brasileiros disseram que seria possível. Mais tarde, a equipe de Zelensky voltou a mandar mensagem afirmando que só poderia às 15. O presidente Lula já tinha bilaterais marcados com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, os líderes do Vietnã e de Comores, que também foram dois países convidados para o G7, além de uma delegação de empresários japoneses nesse horário. Mas, mais uma vez, ajeitou a agenda e disse que poderia abrigar o encontro, ao que os ucranianos teriam respondido que tinham preocupações acerca da segurança de Zelensky, mas tentariam ir. Ou seja, entenderam? Vocês entenderam? Marcou um horário, desmarcou. Marcou outro horário, desmarcou. Marcou outro horário, desmarcou. Como ficou feio desmarcar o milésimo horário, falar, talvez a gente, não sei se a gente vai, porque a gente tá com medo da segurança do Zelensky. Bom, não tava com medo no primeiro horário, nem no segundo, nem no terceiro. Né? Então, tá claro o que aconteceu aqui, né? Depois, segundo fontes brasileiras, os ucranianos simplesmente sumiram. Não avisaram que não iriam e deixaram o governo brasileiro à espera com a bandeira da Ucrânia decorando a sala de reuniões do 22º andar do hotel Anna Crown Plaza, onde Lula realizou a maior parte de suas reuniões bilaterais. Tá bom? Vamos lá, vamos seguir acompanhando o que vai acontecer, mas tá dada a coisa, né? Apesar do Lula ter feito um bom discurso lá, de novo, falou em paz, de novo, né? Reiterou que a Rússia é invasora, que está errada, para quem, né? Falou pela milésima vez isso, né? Reiterou que é necessário de todo modo, que ninguém parece interessado em negociar a paz, que é óbvio que ninguém parece. Nem o Putin não quer, nem o Zelensky não quer, nem o Biden não quer, nem a França não quer, nem a Noruega, nem a Dinamarca, nem a Espanha, nem ninguém. Nenhum desses países, nem a Alemanha não quer. Nenhum desses países quer negociar agora. Nenhuma paz. Essa é a verdade. Quem está falando em paz é China, Índia, dos países mais importantes, e Brasil. E só, né? Então, aparentemente, essa ideia não colou lá e não vai colar tão cedo. Vamos lá para os destaques do UOL. Aspas, loja de políticos, Codevasf beneficia a religiosos e garimpeiros. Sob Lula, estatal mantém ritmo de distribuição de equipamentos da gestão Bolsonaro. Essa empresa, Codevasf, é a grande empresa que teve todos os escândalos, ou quase todos, do governo Bolsonaro. E o governo Lula, aparentemente, não desmantelou a distribuição de grana através dessa empresa. É o que está dizendo aqui o Arthur Rodrigues, a Flávia Ferreira e a Shirley Alves lá no UOL. A estatal Codevasf mantém no governo Lula o mesmo ritmo de distribuição de equipamentos da gestão do Bolsonaro. Equipamentos são coisas tipo trator, tá, gente? Lembram durante a campanha? Tinha um monte de trator parado num pátio. Até cheguei a postar esse vídeo, acho que eu passei ele aqui. Até tem um trator aqui embaixo. Aí, ó, trator, com o Arthur Lira. Aí deixa os tratores parados num pátio lá e depois vê os prefeitinhos lá que precisa do trator para fazer a eleição. E aí, perto da eleição, manda o trator para o prefeito para fazer o curral eleitoral. Tá? Então, a Codevasf está sendo usada para, entre outras coisas, isso. Né? O nome disso é compra de votos, você sabe, né? Tá? Os primeiros 3 meses da gestão mostram uma mudança de perfil nos beneficiários, com maior proporção de entidades privadas e menor de prefeituras, aumentando assim o risco de irregularidades, avalia aqui a Folha. Não sei não, hein, Folha, se tem menor risco nas privadas do que nas prefeituras, ou maior ou menor, sei lá. Enfim.
A Codevasf foi entregue ao Centrão por Bolsonaro em troca de apoio político, em arranjo mantido da mesma forma por Lula. Na prática, trata-se de uma abertura de cargos e verbas em troca de apoio no Congresso. A Folha analisou centenas de doações feitas pela estatal. Procurada, a entidade afirmou que segue critérios técnicos e que as doações ocorrem de acordo com as demandas para cada estado e com o volume de recursos de emendas parlamentares destinados para esse fim. Isso aqui é mentira, a gente viu no ano passado e no ano retrasado prefeituras que precisam de trator não recebem e as que não precisam recebem. E um dos caras que comanda esse esquema todo, né, é o senhor Arthur Lira. Isso aqui é um esquemão do Lira. Tá? A Codevasf é um esquemão do Lira. A Codevasf foi o que o Bolsonaro entregou na mão do Centrão para se manter no poder. Quando o Bolsonaro estava muito mal das pernas. E, por enquanto, pelo que analisou aqui, a Folha, em reportagem, não em opinião, em reportagem, foi lá, analisou contratos e tal, o esquema permanece rodando no governo Lula, um grande governo de coalizão, aquela coisa toda, se não tem maioria no parlamento, precisa negociar pauta a pauta, a gente viu no PL 2630, tomou pau, aliás, não sabe se nem se esse PL 2630 vai ser ressuscitado, pelo que eu tenho ouvido, cada vez mais difícil, inclusive. O governo não tem força para aprovar os seus projetos, então, por enquanto, decidiu não meter a mão nesse negócio da Codevasf, tá? Então, os dados estão lá, publicado pela Folha de São Paulo, está também na capa do Estadão. Desculpa, do UOL. Vamos lá para o Estadão. Lula sinaliza contrariar Marina sobre exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Difícil não poder, é a aspa que o Estadão usa aqui. O presidente deu declaração no Japão, enquanto o ministro do Meio Ambiente vive disputa com o chefe de Minas e Energia contra projetos da Petrobras. Vamos ver o que traz o Estadão aqui. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou neste domingo 21, durante viagem ao Japão, que pode contrariar a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e tomar partido em favor da ala do governo que apoia a autorização de exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. O IBAMA, porém, se posicionou de forma contrária à proposta da estatal, que vai recorrer do parecer. O IBAMA alegou que falta uma série de procedimentos, né, técnicos e científicos que provam que fazer isso na foz do Amazonas é, de fato, um, necessário, dois, seguro. Esse é o parecer do IBAMA. Por enquanto, aqui, vamos só lembrar uma coisa. Esse plano estratégico da Petrobras para explorar a foz, o petróleo na foz do Rio Amazonas, é um projeto da Petrobras do Bolsonaro, tá? O Lula está encampando isso agora, está encampando pelo jeito. Mas se o Lula dissesse não, absurdo, a gente estaria falando aqui, nossa, que bom que ele está falando, eu estaria falando pelo menos, né? Nossa, que bom que ele está falando não, absurdo, porque esse é um projeto da Petrobras do Bolsonaro. Isso é uma decisão tomada ainda na gestão passada, com o conselho de administração da gestão passada, os projetos estratégicos todos. Não, isso aqui não está sendo feito agora, tá, gente? Isso aqui é uma decisão passada. Mas, aparentemente, o Lula está de acordo com ela, é o que lemos aqui, né? Indo contrariamente ao que diz IBAMA e a própria ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Lula declarou que, se riscos reais forem identificados, haverá veto à exploração. Bom, é o que o IBAMA está dizendo, que há riscos reais já identificados. Então, na verdade, não é uma questão de se, eles já estão identificados, né? Se extrair petróleo na foz do Amazonas, que é a 530 quilômetros em alto mar, se explorar esse petróleo e tiver problema para a Amazônia, certamente não será explorado. Mas eu acho difícil, porque a 530 quilômetros de distância da Amazônia, sabe? Disse o presidente a jornalistas em Hiroshima. Olha, Lula, a gente teve um monte de petróleo aparecendo nas praias do Nordeste 2 anos atrás e, na verdade, ninguém sabe de onde veio aquele troço, né? E pode ter vindo de lugar muito mais longe do que esse. Isso não é opinião, na real, né? Nesse caso, importa bem pouco o que Lula acha. Não acha? Assim, é uma questão de ciência. Você vai fazer um levantamento científico e vai dizer, olha, gente, aqui é muito perigoso. E daí, pronto. Aí a gente vai começar a ir contra a ciência. Eu lembro do governo que fazia isso, né? Tudo bem, dá para investigar mais e ver se cientificamente não é tão perigoso assim, mas o laudo, por enquanto, é que é. Para além de tudo, será que o Brasil precisa explorar petróleo ali, de fato? Sendo que tem um monte de lugar de pré-sal ainda que não foi nem furado, né? E, para quem não sabe, o Brasil produz mais petróleo do que consome, né? A gente não refina o suficiente para fazer gasolina, mas a gente já tem uma produção de petróleo bruto maior do que a produção que nós precisamos. E 70% dela hoje vem do pré-sal. E o pré-sal é cada vez mais barata a extração. A Petrobras vem fazendo um trabalho inacreditável, assim, hoje custa pouquíssimos dólares para você extrair
um barril de petróleo do pré-sal. É mais barato extrair do pré-sal do que de águas rasas e de terra firme, né? De onshore, que chama, né? Então, assim, precisa, sei lá, sério, precisa correr esse risco? É o que muita gente está se perguntando, né? Pouco antes, em coletiva de imprensa, Lula voltou a dizer, em meio àquela de braço do governo, que a Amazônia não deve ser transformada em um santuário. Quem mora na Amazônia tem direito a ter os bens materiais que todo mundo tem. Ó, eu vou deixar que vocês leiam essa matéria do Estadão e formem os seus próprios juízos, mas essa promessa de que vai furar petróleo e vai trazer um milagre, isso aí é tão anos 50, né, Lula? Pô, cara, né? Isso aí reiteradamente é feito no Brasil, a promessa do petróleo, do ouro negro, que vai furar, e que daí naquele momento todo mundo que mora em volta vai ser. A gente sabe que a coisa não anda bem assim depois, né? Não é esse negócio todo. Não acontece mesmo. A gente viu não acontecer. Então, calma lá com esse negócio também, né? Não é por aí. Porque aí joga as pessoas como, você é contra que as pessoas que moram na Amazônia tenham coisa para comer e possam comprar um carrinho e possam ter uma casa. Não, não é o único modo para que as pessoas tenham bem-estar você ir lá explorar petróleo na Foz do Amazonas. Né? Notícia do Globo, principal manchete aqui. Para garantir pedágio baixo em leilões de rodovias, a União poderá pagar parte das obras de concessões. O governo Lula quer leiloar 10 rodovias em 2 anos, mais que em toda a gestão Bolsonaro. Desinformação, ataques às urnas do judiciário continuam no ar nas redes sociais, traz o Globo aqui também. E o que mais tem aqui é uma opinião sobre um cara da bancada ruralista completamente irrelevante, né? Lula é agressivo, fica difícil ter bom relacionamento, diz líder da bancada do agro. Né? O Lula pode ser tudo menos agressivo, né? Então, de novo, com opinião irrelevante. Entre os vários defeitos do Lula, um deles não está ser agressivo, pelo contrário, né? Essa gente quer tudo, né? Quer submeter todo mundo, quer todo mundo. Assim, se não ajoelhou pro dono lá, né, de metade do Mato Grosso, se você não ajoelhou, você é agressivo. É assim, né, a coisa. Se não ajoelhou pro cara, tá sendo agressivo. É o senhorzinho, né? Os senhorzinhos não cansam, né? Muito bem. Vamos pular mais para outro lugar aqui. Vamos lá. G1, 183 pessoas. Isso aqui é um levantamento que o Fantástico fez ontem, tá? Uma reportagem especial. 183 pessoas desaparecem por dia no Brasil, aponta levantamento inédito. Adolescentes são principais vítimas e falta de cadastro nacional dificulta buscas. Aí o Fantástico fez uma matéria ontem e traz vários casos, né? Ou como se chama, cases, né? No jornalismo, sobre pessoas desaparecidas. Com a emergência das redes sociais, a gente tem visto cada vez mais, né? Pessoas próximas que divulgam o desaparecimento de pessoas, né? Não era tão comum, né? Agora com a rede social a gente consegue ver mais que de fato acontece, né? Mais manchetes aqui no caso do G1, porque a mortalidade de grávidas voltou a assustar o Brasil. Isso aqui é um podcast chamado O Assunto, que é tocado lá pela jornalista Renata Lopretti, né? Aí o G1 dá destaque também aqui para o futebol, falando do caso do Vinícius Júnior, foi um caso que tomou ontem a internet, né? Vai ter consequências, com certeza. O Vinícius Júnior deixou nas entrelinhas ontem que pode deixar o Real Madrid até, né? Falou algumas frases lá que do tipo, né? Muito obrigado, Espanha, mas talvez eu possa ser feliz em outro lugar, uma coisa assim, né? Não foi exatamente essa frase, mas ficou nas entrelinhas. A gente vai ver como vai agir a liga. De novo, não dá para deixar esses times sem mando de campo. Por que não dá? E outra, se não dá, conforme a regulamentação da liga, então faz dar. Ué, muda a regulamentação. Como diz o Flávio Dino, não tô nem aí para seus termos de uso. Não é a Bíblia, né? Quem criou o termo de uso do Twitter? Não foi o Twitter. Quem é que criou a regulamentação do futebol lá na Espanha? Os homens do futebol. Então muda a regra. Vocês não têm capacidade de punir um clube e uma torcida que são reiteradamente racistas. Então vocês têm que mudar essa legislação de vocês.
Porque ela é uma porcaria. Ela privilegia a gente racista. Tá bem óbvio, né? Flamengo vence o Corinthians e Grêmio vence o Grenal. Nunca falo de futebol aqui, mas essa manchete de hoje a gente vai ter que ler, né? Porque ganhar Grenal gostou demais. O G1 também repercute dizendo que o Lula falou que o Zelensky não apareceu para o encontro no Japão. E aí o Lula falou, ele sabe o que faz, se referindo ao Zelensky, né? Discurso de Biden não ajuda a resolver a guerra, diz Lula, né? Porque o discurso do G7 foi meio uníssono, né? A guerra não vai ser a paz não vai ser negociada, gente, nos próximos tempos. Podem esquecer disso. Ainda no G1, essa aqui estava na manchete principal do G1 antes, na hora que eu acordei. Agora ela caiu um pouco mais para baixo. Mais médicos, governo lança edital com 5,9 mil vagas. Isso aqui eu acho, assim, ó, junto com os decretos de armas do Bolsonaro, isso aqui é uma das piores coisas que o Bolsonaro fez para o Brasil, assim, mas de longe, por pura ideologia tacanha, né? Ideologia nojenta. E dois, vamos falar bem sério aqui, para beneficiar os médicos do Conselho de Medicina, que estavam tudo assim com o Bolsonaro durante a Covid e durante a eleição de 2018. Tudo assim, ó, né? CFM, né? Conselho Federal de Medicina. Várias matérias durante a Covid mostrando o Conselho Federal de Medicina coadunando com as loucuras do bolsonarismo durante a Covid. Várias. Né? Gente ruim, gente mal informada, gente que só tá de olho na grana. Eu sei, nem todo médico, eu sei, não precisa falar isso. A gente não precisa ficar fazendo toda hora. Gente, quando a gente vai dar notícia aqui, a gente não precisa ficar toda hora pedindo desculpa, né? Só que a generalização, ela tem um porquê, ela tem um motivo, e ela é feita inclusive na ciência. Generalizações são importantes, né? Nem toda generalização é burra. Aliás, a generalização é importante na ciência, como eu falei. Tá? Então eu sei que nem todo médico, eu tenho amigos médicos incríveis, eu sei que tem médico que entrou nisso por uma questão ou de fé, ou de missão de vida, ou porque quer cuidar das pessoas, ou porque é uma pessoa muito altruísta. Eu sei disso. Mas o grosso da medicina brasileira, que fica urubuzando em torno desse Conselho Federal de Medicina durante a Covid, se mostraram uns nojentos, compactuando com todas as loucuras de cloroquina, de não sei o quê. Para quê? Para ficar grudado no governo Bolsonaro, porque a expulsão dos médicos cubanos e o fim, porque isso representou o fim do Mais Médicos, o governo Bolsonaro vai dizer que não. Logo no começo do governo Bolsonaro, aliás, eu desmenti várias pessoas, né, da Jovem Pan, não sei de onde, logo no começo do governo Bolsonaro, falando já suprimos as vagas dos médicos cubanos com médicos brasileiros. Mentira, nunca supriram, nunca chegou nem perto. Tem um monte de cidade que está até hoje sem médico. Nunca supriu. O que aconteceu no começo do governo Bolsonaro é que supriu no sistema, nas inscrições, mas na hora do pega pra capar, na hora do cara pegar e sair da comodidade dele, do seu loft em São Paulo, ou sei lá onde, em Belo Horizonte, ou em Salvador, e ir morar lá no interior da Amazônia, o médico brasileiro não vai. E tudo bem se não quer ir. Tudo bem se não quer ir. Ninguém tá dizendo que tem que ir. Quer ficar na cidade, fica na cidade. Mas o Brasil tinha um programa que trazia médicos que estavam dispostos a fazer isso, e esse programa foi encerrado por ideologia e por dinheiro, porque o CFM não queria concorrência desses médicos. O CFM que briga para não abrir mais faculdade de medicina, para fazer reserva de mercado, né? É só grana, é só dinheiro. Se tiver que colar com um cara que é bem parecido com o Mussolini, que por acaso tinha como era governava o Brasil uns anos atrás, cola, não tem problema nenhum. Nenhum constrangimento. Tá ótimo, né? Então agora vão retomar esse negócio. Vamos ver onde é que vai dar, né? Inscrições começam na sexta-feira, o prazo vai até 31 de maio. Cada bolsa formação concedida pelo programa será no valor de R$ 12.386. É pouco para o médico para ir morar no interior do Amazonas? É pouco. Não precisa ir se você não quer.
tá? Só não fica sabotando o programa de governo que quer levar médico para pessoas que não têm. Se você se formou aí na PUC, na URGS, não sei aonde, entendeu? Na USP, e quer manter a sua reservinha de mercado, quer cobrar 500 conto por consulta, e tem nojo de gente que vai para o interior do Amazonas, então o senhor não se meta nisso. Deixa o Brasil tentar resolver o problema de pessoas que não têm médico. Tá bom? O senhor não vai deixar de ganhar os seus dinheiros aí. Fica tranquilo, tá? O médico cubano que vem no Brasil, e a gente conheceu alguns deles, não tem essa cabecinha que o médico brasileiro, no geral, não todos, nem todos, né? Mas no geral tem, tá? A cabecinha do médico cubano, ela tá em outro lugar. Tá em outro lugar. Não tá no carro de 500 mil reais. Ela tá em outro lugar. Tá nas pessoas. A gente viu os médicos cubanos, quando os médicos cubanos saíram das cidades, a gente viu os depoimentos das pessoas das cidades. Unanimidade falando bem dos médicos. Unanimidade. Sentindo saudade deles. Né? Então, mais ou menos por aí as coisas andam. Gente, rapidamente, o La República traz destaque também, claro, para o encontro do G7. Aí, como eu falei para vocês de novo, o Zelensky se deu bem nesse negócio, tá aí do lado do Biden, tá na capa dos jornais, aquela coisa toda é marketing, para ele é bom, tá? Não precisa gostar disso, não. De fato, é bom. A capa do New York Times também, né, traz aqui algumas matérias sobre a indústria bélica dos Estados Unidos, que tem a ver com o que a gente estava falando antes, né? Produção de munição também, né? A Bloomberg Linha também fala da reunião do G7, o The Guardian também, né? E faz um destaque para o Brasil aqui, né? E para o toco que o Brasil tomou, né? Lula ficou puto, dá para falar isso, né? Upset, ficou brabo, né? Por não encontrar G7, Zelensky no G7, diz aqui o The Guardian. E a China, aqui para encerrar, um texto publicado no China Daily hoje, é um texto falando o seguinte, ó, new accusations, né, novas acusações, são uma mostra da falência do G7, ou seja, é a China atacando o G7, na verdade, contra-atacando, porque o G7, né, o grupo do 7 fez várias acusações contra a China nos seus depoimentos conjuntos, né? E a China está reagindo diplomaticamente aqui, né? Dizendo que o G7 não tem que se meter em questões de política interna da China. Tá bom, gente? Estamos acabando o programa 4 minutinhos antes hoje, porque eu preciso agora correr para minha mesa, onde vamos discutir liberdade de expressão em regimes democráticos ou mais ou menos democráticos. Então, claro, vamos lá falar de Brasil. Amanhã eu volto, 7 horas da manhã. Esse foi o Desperta CL. Muito obrigado a todo mundo. Daqui a pouquinho está começando lá o N1, tá? O ICL Notícias edição 1, primeira edição. Então, pega o link na nossa caixa de comentários e corre para lá, que já já o pessoal tá ao vivo comentando tudo que rolou nessa reunião de G7, Zelensky, essa bagunça toda e muito, muito, muito mais. Amanhã estaremos de volta. É isso. Muito obrigado e tchau!